Olá, pessoas queridas. Eu estou aqui mais uma vez para conversarmos um pouco sobre as espetacularidades. Essa noção que é tão cara e tão importante para a etnocenologia. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre a espetacularidade de uma maneira geral, não é? Dando ênfase ao que ela significa e como pode ser operada nas pesquisas em etnocenologia. Eu, particularmente, gosto muito de falar em espetacularidades, assim, no plural, porque eu compreendo que a espetacularidade ela está no campo dessas multiplicidades, dessas diversidades do comportamento humano. Inclusive, foi justamente por perceber isso, eu acredito, que Bion propôs esses três subconjuntos de estudo das espetacularidades. Eu acho que por perceber, após anos de estudos e orientações e pesquisas, essa multiplicidade de olhares. Se essas espetacularidades se dedicam a compreender melhor o comportamento humano e suas formas de expressão sob a perspectiva das artes cênicas, e sendo essas práticas humanas tão múltiplas, tão diversas, é natural que a gente perceba que a espetacularidade também apresente cores diferentes, nuances diferentes, nos diferentes lugares onde a gente possa identificar elas. Então, Bion propôs três conjuntos de estudos das espetacularidades, que são as práticas substantivamente espetaculares, as artes do espetáculo propriamente ditas, as práticas adjetivamente espetaculares, que seriam os ritos comemorativos e os ritos representativos, e por fim, as práticas adverbialmente espetaculares, que seriam essas interações cotidianas espetacularizadas pelo olhar da pessoa que está realizando determinada pesquisa. Bom, antes de aprofundar um pouquinho na distinção desses três subconjuntos, eu acho que seria interessante ressaltar uma coisa. A proposição de Bion, ela não tem o objetivo de classificar as práticas espetaculares humanas e muito menos de agrupar essas práticas em caixinhas, de colocar nada dentro de uma caixinha. Muito pelo contrário. Eu acho que esses subconjuntos do substantivamente espetacular, adjetivamente espetacular e adverbialmente espetacular, eles têm como objetivo ajudar, auxiliar a gente, enquanto pesquisadores, a compreender melhor as estratégias espetaculares que as pessoas, tanto individual quanto coletivamente, estabelecem para poder se expressar, se manifestar, manifestar suas artes, suas crenças, seus comportamentos, e tudo isso inserido em um contexto cultural. Então, dito isto, vamos passar aos subconjuntos, certo? O primeiro deles, não por uma ordem de importância, mas só por uma ordem de organização, seria o substantivamente espetacular. O substantivo, como a gente sabe, é a classe gramatical que dá nome aos seres. E, metaforicamente, uma prática substantivamente espetacular seria aquela prática que se entende, se assume enquanto espetáculo. Ou, como nós falamos no vídeo anterior, seriam as manifestações humanas que são organizadas para a apreciação estética, para a fruição de outras pessoas. A exemplo das artes do espetáculo, como a dança, as apresentações teatrais, as apresentações musicais, circenses, performáticas, os folguedos, as brincadeiras que são feitas para apresentação pública, que são preparadas para isso. Então, subentende-se que existe uma pessoa que faz, ou um grupo de pessoas que faz, e uma plateia que assiste. Nessas práticas, existe, por um lado, uma diferenciação entre aquele que faz a apresentação acontecer e aquele que assiste a apresentação. E, por outro lado, se trata de uma manifestação extraordinária, ou seja, ela não faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia,
e, portanto, existe uma quebra do cotidiano. Existe uma quebra da vida ordinária para que essas práticas aconteçam. Justamente como acontece com as danças, né? A gente para a nossa rotina para ir assistir um espetáculo de dança, uma apresentação teatral, uma apresentação circense, para ir ver um folguedo, uma brincadeira feita em praça pública, né? Nessas manifestações, a espetacularidade tem uma função central e é visivelmente reconhecida por seus participantes, certo? Já as manifestações adjetivamente espetaculares, que Bion também chamou de ritos espetaculares, né, seriam aquelas práticas humanas que a função espetacular ela não é central, ela não é o objetivo central, embora essa espetacularidade seja importante para que a manifestação aconteça. Um exemplo disso são os ritos cívicos e os ritos religiosos. Então, por exemplo, num desfile cívico de 7 de setembro, quando nós comemoramos a proclamação da independência do Brasil, temos uma série de cortejos que acontecem em vários lugares, várias cidades de norte a sul do país. E nesses desfiles nós vemos muitas danças, muitas músicas, muitas cores, figurinos, padrões ritmados e tudo muito bem ensaiado para que a apresentação fique bonita, né? Para que chame a atenção, para entreter quem está assistindo. O objetivo desse desfile é comemorar uma data representativa ou comemorativa, né? E não necessariamente fazer um espetáculo. No entanto, essas artes do espetáculo, elas se fazem presentes nas manifestações e são importantes para que elas ocorram com toda a sua beleza, seu esplendor. No entanto, essas comemorações elas poderiam acontecer sem as artes do espetáculo. E outra coisa que eu acho que nós podemos observar nessas manifestações é que também ocorre uma quebra da vida ordinária, uma quebra da nossa rotina, do nosso dia a dia, da vida cotidiana, para que essas manifestações, essas comemorações aconteçam. Outro exemplo que podemos citar sobre as manifestações adjetivamente espetaculares são algumas cerimônias religiosas. Nessas celebrações religiosas, as artes do espetáculo também se fazem presentes, como as músicas, as danças, as indumentárias, os figurinos trabalhados, né, para serem apreciados coletivamente. Inclusive, eu costumo chamar atenção para o fato de que existe uma preocupação por parte das pessoas envolvidas para que essas artes elas sejam bem executadas. Essas formas artísticas presentes nessas manifestações religiosas, elas são importantes, sim, mas não são indispensáveis. As celebrações elas podem acontecer sem as danças e os cantos, por exemplo, mas são talvez justamente essas artes que acrescentem beleza e que, de certa forma, chamem a atenção para as pessoas que estão ali envolvidas naquele acontecimento. E existe também, nesses ritos religiosos, uma quebra da vida cotidiana. Então, o espetacular, nesses ritos cívicos e religiosos, ele proporciona beleza às manifestações. O espetacular é uma qualidade, é uma característica, embora não seja uma função central. Então, nessas práticas existe uma quebra cotidiana, sendo, portanto, extraordinárias. Não é? Diferente já das manifestações substantivamente espetaculares, nessas manifestações adjetivamente espetaculares, nem sempre existe uma distinção evidente entre quem desempenha determinada coisa e aquele que assiste. Não existe metaforicamente essa separação entre atores, dançarinos, artistas e espectadores. Às vezes está tudo um pouco diluído ali e essas relações não são tão bem estabelecidas. Então, a reunião desses fatores todos, né, que faz com que os ritos cívicos e representativos e religiosos sejam estudados pela etnocenologia enquanto adjetivamente espetaculares, porque
as espetacularidades nessas manifestações são uma característica, uma qualidade, mas não uma função central. Beleza? Vamos seguir adiante. Vamos falar agora desse terceiro subconjunto, que seriam as manifestações ou as práticas adverbialmente espetaculares, que seriam as espetacularidades que se encontram mais diluídas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vida rotineira. E cabe lembrar que essa perspectiva de estudo da espetacularidade é uma característica brasileira da etnocenologia. No nosso dia a dia, nem sempre existe necessariamente uma distinção clara entre quem está fazendo alguma coisa e quem está assistindo, né? Mas nesse desempenho dos nossos papéis sociais, das nossas funções sociais, vez por outra, a gente se encontra, a gente se depara com certos comportamentos nos quais alguns indivíduos alteram a sua forma de falar, sua forma de gesticular, de andar, para chamar a atenção de seus possíveis interlocutores. Um exemplo muito evidente disso é a relação entre vendedor e cliente numa feira livre, por exemplo. Os vendedores, algumas vezes, usam uma série de artimanhas para prender, para chamar a atenção do seu público. Bião ele vai apresentar uma série de relações que podem ser estudadas enquanto adverbialmente espetaculares, que seria a relação entre educador-educando, professor-aluno, vendedor-cliente, sacerdote-fiel, transportador-transportado, esportista, transeunte, banhista e por aí em diante. Quem vai decidir qual a relação que vai identificar é quem está fazendo a pesquisa. Porque nesses casos é a pessoa que está pesquisando que vai dizer o quão espetacular é aquilo que está sendo observado, assim como analisar essas estratégias, né, que seus observados constroem para alcançarem seus objetivos. Na língua portuguesa, o advérbio ele funciona como um agente modificador que confere uma circunstância a um verbo ou a um adjetivo, modificando, não é? Eles. E eu costumo dizer que a espetacularidade na vida cotidiana é uma estratégia das pessoas, né, que confere uma circunstância espetacular às relações sociais, modificando essas relações. Por exemplo, o vendedor que cria toda uma situação espetacular para vender o seu produto, seja cantando, dançando ou realizando uma série de peripécias, possivelmente ele poderá obter um êxito maior, né, na sua função, no seu objetivo, que seria vender o seu produto. E essa é justamente uma das questões que o pesquisador ou a pesquisadora irá observar, irá analisar em seu estudo nas práticas e comportamentos adverbialmente espetaculares. Por fim, eu acho que não custa lembrar que nós estamos falando de comportamentos e práticas humanas, né? Observando seus respectivos contextos culturais, seus contextos sociais. E também, por outro lado, lembrar das complexidades dessas relações humanas, dos contextos das diversidades. Portanto, eu quero deixar bem claro, né, bem explícito, que essas práticas e comportamentos podem ser estudadas sob diversas perspectivas. Então, uma manifestação ela pode apresentar características espetaculares substantivas, adjetivas ou adverbiais. Aqui, a título, né, de uma orientação mais didática, eu abordei os exemplos mais genéricos, mas caberá a você, em sua pesquisa, estabelecer, identificar quais as nuances espetaculares e como você pode analisar o fenômeno a que você está dedicando o seu olhar. Certo? Então, é tudo muito fluido e vai depender de como você vai delinear a sua pesquisa. Por hora, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a todas, todes e todos a compreenderem
um pouquinho melhor. Eu sei que é complexo, mas com a prática, com o estudo, a gente vai tornando essas questões cada vez mais fáceis e, sobretudo, utilizando essas noções para compreender melhor as nossas próprias práticas sob a perspectiva das artes cênicas. Muito obrigado a você que assistiu aí e precisando de qualquer coisa é só me chamar que eu tô por aqui. Um cheiro, a gente se vê.